Olá, graça e paz. Eu sou o Bruno, pastor auxiliar na Igreja Batista Aliança, e hoje nós vamos viajar no tempo e conhecer um pouco mais sobre a história da nossa igreja pela ótica de homens que passaram por esse processo e podem falar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu nesses 12 anos de história. No ano de 2005, no dia 31 de dezembro, às 22h20 da noite, Deus fala com um homem de forma audível sobre um chamado que seria muito maior do que a sua própria vida. Naquela noite, o até então André da Mota Mendes é tocado completamente pelo Espírito de Deus. E nasce então ali aquilo que conhecemos como Igreja Batista Aliança. Talvez não fisicamente, porque isso é um assunto para daqui a pouco, mas algo foi gerado dentro dele, mesmo sem ele compreender totalmente o que estava acontecendo. Chegar na próxima data, normalmente a tua mente ela vem só pensando pro futuro ou volta às origens, como começou. O que chega a passar assim pelo coração, pela mente? Meu filho, eu fico pensando no dia que Jesus me alcançou. Hoje eu amanheci pensando nisso. Porque foi ali que tudo começou, né? Eu nunca imaginei que a minha vida podia mudar tanto. Tava na praia, tava bebido. Não sei porquê, hoje eu amanheci lembrando disso, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi audivelmente a voz de Deus. E a minha vida mudou ali. Assim como a do apóstolo Paulo mudou quando ele caiu daquele cavalo, entendeu? A minha vida não mudou, né, dentro desse ambiente chamado igreja, né, dentro dele eu fui sendo construído, né, desconstruído e reconstruído. Mas a minha vida mudou no dia que eu ouvi a voz de Deus. E ali foi muito forte para mim, entendeu? E eu amanheci lembrando disso, né? Lembrando do meu encontro com ele. Ou seja, o ministério, ele na verdade é uma consequência de uma entrega, já, de uma entrega, de uma transformação tão forte, né, tão profunda, que encheu meu coração de gratidão. Então assim eu me movo, a minha gratidão. Meu Deus, hoje eu acordei me lembrando de quem eu era e eu, sabe, querendo sentir vergonha, tanta coisa feia que eu fiz, que eu vivi. E aí de repente eu me encontro com alguém que desconsiderou tudo isso e me amou. E a partir desse amor, né, tudo foi se descortinando, foi se construindo, né? Nada nunca foi projetado, foi apenas gratidão, querendo expressar gratidão, querendo responder ao que o Senhor fez por mim. Quanto mais eu fui tomando conhecimento do que Jesus fez por mim, mais intenso, né, eu fui ficando. Eu me converti num domingo e na segunda-feira, após domingo, eu estava numa célula. Meu Deus, olha o quanto isso foi relevante para mim. No dia seguinte, eu fui apresentado a um grupo de pessoas que estavam sorrindo, estavam felizes, que me abraçaram, que me parabenizaram pela minha decisão. E aí uma ou 2 segundos depois, eu fiquei tão assim impactado por aquele movimento nos lares que eu falei, eu quero na minha casa isso também. Foi quando eu me tornei anfitrião e fui por muitos anos anfitrião, né? Fui líder em treinamento, fui líder de célula, multipliquei muitas células. Então
a casa, os lares, ele estava correndo nas minhas veias, né? Tive o privilégio de ser líder de jovens e ser coordenador de muitas células. Eu estava trabalhando, me recordo que eu estava trabalhando inclusive numa empresa próxima a esse galpão aqui. E assim, era um tempo que eu estava ainda me descobrindo como pessoa. Muitas coisas não eram comuns para mim, meio que empurrando a vida com a barriga ali, até que eu tive a oportunidade de conhecer uma célula GIPS, que era a célula que o pastor André liderava naquela época. E nós fomos lá por conta do futebol que tinha lá, não tinha muito interesse por Deus. E a partir daquele momento ali nós começamos, a partir daquela célula, começamos uma conexão. Era eu com um grupo de amigos, que na ocasião estava pastor João também, Paulo Vitor, né? Era a turma da lombada. E o pastor André, assim, ele começou a se relacionar muito com a gente, né? Era muito engraçado. E vivemos, assim, experiências maravilhosas com ele, né? Muito intenso. E ele levava a gente para casa dele, tinha um campinho de futebol lá. E a estratégia era, olha, tem um campo de futebol, bora jogar uma bola. Mas antes de jogar uma bola, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, que era a nossa célula. E eu me recordo que, a partir daquele momento que o pastor André começou a acreditar e investir, saía da nossa rua lá discipulando a gente, às vezes 3 horas da manhã, 3h30. Ele ainda não era casado com a pastora Rael, ele morava sozinho. E aí levava a gente para casa dele para dormir lá, tempo de oração, assistindo pregação. E quantas experiências maravilhosas nós vivemos ali naquele quarto de oração, de quebrantamento, de muito toque da presença de Deus. Eu não tinha nada para oferecer para ele. A minha condição de vida, a minha realidade de vida, o meu contexto de vida não me proporcionava uma condição que pudesse retribuir aquilo, financeiramente falando, com algum patrimônio, alguma outra coisa, a não ser a minha própria vida. Né, onde ele projetou a nossa vida para que nós tivéssemos um contato com Deus, intimidade com Deus. Não foi simplesmente para congregar em uma igreja, participar de uma denominação, não. Foi para nos incluir na família de Cristo, até onde, então, eu nem sabia que existia. E isso foi afunilando cada vez mais ao ponto de se tornar algo que não dava mais para voltar, né? Mas quando eu me deparei com essa realidade, com a vida do pastor André, e isso mudou dentro de mim. Tanto é que quando eu caí em si, eu já estava lá, completamente imerso, não tinha mais como voltar, completamente tocado. Isso já fazia parte da minha vida. Eu já não queria estar em um outro lugar. Eu me aliancei a uma missão dele, eu me aliancei à família dele, eu me aliancei ao propósito dele. Por mais que eu soubesse que Deus tinha algo específico para mim, mas que estava diretamente atrelado à vida dele, né? Então, eu sou muito grato à vida dos meus pastores por esse tempo, né? Muito grato mesmo. O ano era 2009 e aqui nessa casa, no pátio dessa casa, que talvez você não saiba qual é, olhando desse jeito, mas aqui aconteceram as primeiras reuniões daquilo que conhecemos hoje como Igreja Batista Aliança. Sim, no pátio de uma casa, Deus decidiu iniciar um propósito que alcançaria muitas outras pessoas. E agora é hora de saber um pouco mais sobre o pátio. E aí no começo de 2009 Deus me chamou, né, para abrir um trabalho. Eu te confesso que eu fiquei muito assustado, James, muito assustado porque, que nem eu te disse, eu não tenho experiências pregressas com ministério, com religião, com a igreja. E aí Deus falou, vamos abrir. E eu disse, tá bom, vamos abrir. Agora como é que se abre? Eu não faço ideia como é que se abre uma igreja, se estabelece um trabalho. E aí eu comecei a me lembrar de Abraão, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Abraão. Deus só queria o meu sim, mas não me disse exatamente como seria, quando seria, aonde seria. Então, de maneira muito espontânea, muito natural, as coisas foram acontecendo, né? E aí foi quando eu decidi, né? Decidi começar a me reunir aí nesse pátio, né? Aí nesse pátio.
E aí a gente ia sempre com muito entusiasmo, aqueles meninos, a gente metia camisa de manga comprida, gravata, e eu me recordo que dava por volta ali de uns 4 quarteirões de onde eu morava até o pátio da casa do pai dele, e nós íamos com toda alegria e orgulho, né, no meio da rua, num domingo à tarde, de 5h30 para as 6 horas da tarde ali, colocava a Bíblia debaixo do braço, aquele monte de menino, e ia para lá todo empacotado para o pátio de uma casa, né? Quando era ceia, então, que ia arrumado, né, todo organizadinho, então havia muito entusiasmo naquilo que se estava fazendo, né? E o nosso primeiro culto assim no pátio foi muito maravilhoso. Chegamos lá, algumas cadeiras, uma mesa, um teclado, uma caixa amplificada e algumas poucas pessoas, alguns jovens, né, que estavam ali, acho que umas 12 pessoas, mais ou menos, 15 pessoas que estavam ali. Mas a presença de Deus foi muito forte naquele lugar. E ali nós cultuamos por muito tempo, algum tempo. Fazemos os nossos cultos de quarta-feira, de domingo, naquele pátio. Nós não precisávamos de um galpão, de uma mega estrutura. O que nós precisávamos era da presença de Deus e um coração que queria buscar a presença de Deus acima de tudo e de todos. E nós estávamos ali reunidos, mais uma vez, no pátio. Então a primeira reunião aconteceu, eu não sabia como seria a segunda e de repente a segunda acontece, mas eu não sabia como seria a terceira e de repente a terceira acontece. Então foi assim, passos de muita dependência de Deus em todo momento, desde o começo. Desde o começo aí, ó, essas coisas mexem comigo, porque eu sei realmente que eu não seria capaz, entendeu? Eu sei que eu não sabia de nada de fato, então alguém me ajudou a fazer, alguém me conduziu, e não foi os homens. Não foi os homens, porque na ocasião, a maioria dos homens que eu conhecia, eles não pareciam me não apoiar. Essa ideia não está de acordo com ela. Então foi Deus, meu filho. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. O ano ainda era 2009 e 2 meses depois o pátio já não suporta a expansão e é hora de avançar. Chegamos então na Comandante Assis, o que até então era um depósito de pimenta, mas que com uma equipe poderosa de voluntários se tornou o que conhecemos como o primeiro templo da Igreja Batista Aliança. Essa foi uma das colunas da mudança, né? E Deus, assim, não tendo o apoio de ninguém, ele falou, não, através da tua própria vida. Por isso que eu lembro muito de Paulo, do apóstolo Paulo, eu me identifico com ele, porque ele era um discípulo diferente, ele tinha muitos recursos, ele tinha dupla nacionalidade, ele tinha acessos, e Deus pegou tudo aquilo para promover o seu próprio reino. E a outra coluna foi naquilo que tange a mão de obra. Quando eu decidi realmente encarar esse desafio, eu me surpreendi com o número de jovens, de pessoas que se colocaram à disposição naquele primeiro momento e Deus me mostrando mais uma vez que eu nunca estaria sozinho. Veja bem, eu tinha 27 anos, né? 27 anos. E aí eu tinha um compromisso e paralelo a isso eu tinha que começar um trabalho. Foi quando tu ficaste, né? Aqui na obra. Eu lembro que tem até uma foto nossa ali, depois de uma prestação de contas, eu observando e tu falando. Tu ficaste e eu fui. E eu parando para pensar agora, eu falei, meu Deus, aquilo ali já apontava para uma missão apostólica. Pessoas que seriam base para uma igreja local, para que eu pudesse voar voos ainda mais altos, com a missão apostólica, servindo outros pastores, outros ministérios, outras cidades. A gente prestava conta dos relatórios da situação, tudinho, de forma responsável, mas quando estava lá dentro era uma diversão, era um lazer, né?
queria acabar, construir aquilo, mas era uma diversão, porque era como a gente se via dentro daquilo que estava fazendo. E eu me recordo que quando abrimos aquele prédio, quando pegamos a chave, abrimos aquele lugar, o sentimento que eu tenho no coração é de uma criança, quando ganha um presente, que queria muito. E isso me marcou muito, porque nós olhamos para aquele lugar, a estrutura, tinha algumas máquinas de pimenta, tinha uma piscina que lavava as pimentas lá atrás, o galpão escuro, completamente feio, cheio de lodo. Mas quando eu olhei aquela imagem, eu não vi aquela imagem do presente, eu vi a imagem do futuro, como aquele lugar iria estar após muito trabalho, muito esforço investido naquele lugar. Porque às vezes a gente olhava para aquilo e não dimensionava. Né? Não dimensionava, por exemplo, os processos desses 12 anos que nos faria estar aqui hoje. Não dimensionava. Mas aquilo fez a gente viver experiências assim que é difícil até para a gente descrever isso, porque elas marcaram a gente naquele momento e faz a gente carregar essa experiência até hoje. Né? Não tínhamos uma grande estrutura, mas nós tínhamos fé, nós tínhamos amor, tínhamos paixão, muitos projetos como o Atraídos, Tempo Entre Mulheres, Encontro com Deus, né? As células, elas foram iniciadas naquele ambiente, naquele lugar, e Deus ali nos ensinando, não é dessa forma, vocês vão fazer dessa forma agora, o método que vocês utilizavam lá atrás não está servindo para esse tempo, para essa estação. Em fevereiro de 2015, chegamos a Casa Moião, um prédio grande e que nos levou a viver diversas experiências, que nos tornaram mais maduros e experimentados. Vamos viajar um pouco mais na história da nossa igreja. Então a Casa Moiama, meu filho, ela marca esse tempo na minha vida, né? O tempo onde eu vi que a mentoria, a paternidade, ela é realmente assim indispensável para a caminhada da fé, para o exercício do ministério.
essa igreja vai viver um grande crescimento. Ainda neste ano, um crescimento explosivo, explosivo, explosivo. Eu sou filho do Altíssimo. Eu carrego o DNA de Deus. Eu carrego o Espírito Santo de Deus. Eu sei quem eu sou, aleluia. Há uma palavra profética sobre essa igreja. Levante sua mão direita e diga 2.000 jovens. Agora eu pergunto para você pode imaginar o que é 2.000 jovens apaixonados por Jesus e cheios do Espírito Santo? Isso é revolucionário. Aqui, meu filho, Deus me mostrou o valor das pessoas, né? Não das pessoas como ser humano, mas das pessoas como equipe, como discípulos, como companheiros. Porque se no pátio, né, evidenciou-se a voz de Deus, a comandante Assis evidenciou-se a minha vida e aquilo que Deus tinha construído em mim. Na Casa do Moyama evidenciou-se a mentoria. Aqui na rotatória, na Major Wilson, evidenciou-se a igreja, as pessoas, de uma maneira muito agressiva, né? Porque isso aqui é um gigante muito grande, e esse gigante aqui não foi derrubado por Davi, esse gigante aqui foi derrubado pelo povo de Deus, por toda a comunidade, né? Embora eu nunca estive só a minha vida inteira, sempre tive apoio, mas foi de uma maneira muito numerosa, muito agressiva, muito expressiva. Então eu vi que aqui na Major Wilson, eu percebi que eu não era só um pastor e tinha ovelhas, né? Mas que eu era realmente alguém que tinha discípulos e que muitos desses discípulos se tornaram amigos. E que abraçaram, sabe? Abraçaram, vieram para cima. Foram dezenas, centenas de pessoas envolvidas, né? Nessa obra, nesse trabalho. Então, eu estou muito tocado aqui com esse deslumbre que eu estou tendo da minha própria trajetória e percebendo a formação de Deus em mim mesmo, na minha mente, no meu coração. Cada uma das estações, elas me trouxeram lições muito profundas, e eu estou aqui ainda digerindo, né, essas lições que eu mesmo estou visualizando a partir dessa experiência que a gente está vivendo. A Major Wilson, ela é a concretização tipo de uma primeira fase, de um primeiro sonho, de uma primeira etapa que começou no pátio e que se estabelece aqui com um lugar agradável, bem estruturado, amplo, mas que para mim é apenas a plataforma que vai nos lançar para voos ainda mais altos. É apenas o trampolim, né, que vai nos impulsionar para aquilo que realmente Deus tem para nós. Quem sabe, a partir daqui, o nosso local, realmente do nosso jeito, né? No dia 20 de dezembro de 2019, chegamos aqui, no Templo da Major Wilson. Estamos aqui comemorando os 12 anos da nossa tão amada igreja. Eu tenho certeza que todos nós somos abençoados por esse ministério. E é um privilégio poder dizer que nós fazemos parte.
Deus nos deu graça para isso, para chegar nesse lugar. Mas não adianta nós querermos ser Deus e Senhor das nossas próprias vidas, que nós não vamos conseguir ser essa mulher cheia de graça, transformada, restaurada. Mas quando nós nos colocamos como aquela mulher samaritana, como essa mulher que quebra tudo diante de Deus e diz: Senhor, eu tô aqui, tá aqui o meu melhor. Deus, eu quero te conhecer. Nós passamos a entender o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Que se estabelece aqui com um lugar agradável, bem estruturado, amplo, mas que para mim é apenas a plataforma que vai nos lançar para voos ainda mais altos. É apenas o trampolim, né, que vai nos impulsionar para aquilo que realmente Deus tem para nós. Quem sabe, a partir daqui, nosso local, realmente do nosso jeito, né?